Olá, sejam muito bem-vindos ao Meio Ambiente Hoje, esse nosso programa que tem como objetivo abordar a questão ambiental. O programa Meio Ambiente Hoje é viabilizado por meio de uma parceria entre a TV USP Piracicaba e o projeto Corredor Caipira, Conectando Paisagens e Pessoas, projeto esse realizado pela FEALC e pelo NACPTECA aqui da Exalc USP, com patrocínio da Petrobras. O tema do programa de hoje é a importância do acesso ao saneamento e à água. E para falar sobre esse tema tão importante, eu recebo aqui hoje nos estúdios da TV USP Piracicaba o meu amigo Bruno Fernandes, ele que é pesquisador aqui da Exalc USP. Brunão, muito bem-vindo ao Meio Ambiente Hoje, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Rafael, obrigado à equipe toda do Corredor Caipira, da Exalc, pelo convite e principalmente para poder falar de um tema tão importante, né? Diante esses cenários de mundo que a gente tem tido hoje, o saneamento com certeza é uma, né, e o acesso à água, né, e os direitos todos são temas que são fundamentais para a gente discutir possibilidades de outros mundos, né? Com certeza, e para a gente já começar conceituando, é algo que as pessoas, está muito no imaginário popular a questão do saneamento, mas às vezes algumas pessoas têm dificuldade de conceituar. O que é saneamento? Olha, saneamento em si, se você for pegar a origem da palavra, né, ela vai falar da ideia de recuperar, de sanar, né, de promover saúde, principalmente. Então essa ideia, essa noção de saneamento e saúde, ela sempre está diretamente relacionada, inclusive na nossa Constituição, né. Essa noção, para mim, ela traz dois aspectos importantes. O primeiro, de uma ideia mais ampla sobre saneamento ambiental, que fala sobre saúde do ambiente, no qual a gente também está inserido, né? E essas noções de saneamento ambiental, elas podem passar pela qualidade dos ecossistemas, pela manutenção da biodiversidade, pela saúde humana ali presente, né? Por muitos aspectos que vão ter essa dimensão de promoção de uma saúde integral, né, que envolve seres humanos, biodiversidade, do qual a gente também faz parte, e o ecossistema como um todo, né. E também a ideia de saneamento básico, que aí está mais centrada nessas noções de promoção de sistemas de saneamento básico, como acesso à água, a rede, a esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem urbana, né, que são um dos desafios hoje importantes da cidade. Essas duas noções, elas são bem importantes. Eu sempre falo que é importante a gente olhar para o macro primeiro, porque senão a gente acaba ficando só no micro ali, na microesfera, tratando de uma coisa mais técnica, pontual, e não consegue entender essa complexidade do todo, né? Mas a ideia toda de saneamento, ela traz essa dimensão bem ampla, como eu falei no começo da minha fala, sobre essas noções de restaurar a saúde dos lugares, né, dos ecossistemas. E, Brunão, fazendo um olhar específico para a questão local e também global, como é que você vê o acesso ao saneamento e à água no Brasil? E os desafios mesmo para que mais pessoas possam ter acesso? Olha, a realidade no Brasil, ela é muito complexa, ela é muito distinta, né? A gente ainda tem um desafio grande com relação ao saneamento no geral, né? Pensando em acesso à água, a gente ainda tem um desafio de chegar num índice maior do que 70%, 80%, pensando, né? Principalmente quando a gente trabalha nas questões regionais, né? Em termos de o Centro-Sul ter um acesso maior, por ter um maior poder de investimento financeiro, e as regiões Norte e Nordeste muitas vezes ainda terem maiores desafios, né? A mesma coisa com o esgotamento sanitário, aí a gente tem um desafio maior do que a realidade do acesso à água, por exemplo, ou resíduos sólidos, né? Então cada uma dessas dimensões tem uma particularidade, mas o que está na centralidade do assunto é essa demanda por um investimento que capilarize, que consiga chegar nas bases, né? Então, em municípios, seja ele de 10 milhões de habitantes, como o município de São Paulo, né? Região metropolitana e tudo mais, ou então um município menor no interior do Brasil e tudo mais, né? São direitos constitucionais, a gente tem que promover. O grande desafio que eu vejo hoje, acho que a gente vai conversar nesse bate-papo, é como promover isso daí. Porque a gente pode pensar que as soluções centralizadas que a gente tem hoje, elas estão muito pautadas numa lógica de engenharia civil, de grandes obras, né, que de fato são importantes para a promoção, né, pensar num município como Piracicaba, por exemplo, 400 mil habitantes, né, e um desafio enorme de conseguir despoluir os rios, né.
mas ao mesmo tempo, como que a gente lida com as particularidades, né, que nós vamos conversar também, comunidades rurais, comunidades tradicionais, povos indígenas, pessoas, né, periferias, pessoas em áreas de ocupação, são pessoas que têm que ter seu direito constitucional garantido também, né. Então essa realidade hoje muito complexa, né, essas disparidades mostram que a gente tem que ter uma estratégia descentralizada, né, qualificada no sentido de entender muitas frentes para lidar. E Brunão, para a gente já pensando na aplicação, em políticas, enfim, de formas de que mais pessoas tenham acesso ao saneamento, eu imagino que o acesso em áreas rurais ou em comunidades mais tradicionais seja um desafio ainda maior, né? Mas é um desafio que é possível superar? Não, com certeza. Eu acho que a superação passa por algumas frentes importantes, né? A primeira, obviamente, investimento público. A gente tem um programa nacional de saneamento rural que foi lançado em 2019 e que não teve um avanço significativo, né, no contexto do que a gente gostaria de aplicabilidade, né? Ainda precisa avançar, precisa ter recurso, territorializar, estados e municípios se apropriarem disso, né? Então precisa ter uma parte de investimento público. Conjunto a isso, acho importante que tenha-se uma estratégia pedagógica, que a gente consiga trabalhar um processo educativo popular, né, de preferência, né, no qual a construção de estrutura seja fruto de um processo de um planejamento participativo, né, por parte do Estado, universidades. A gente tem exemplos muito importantes, né, em todas as universidades paulistas, né, de iniciativas voltadas ao saneamento rural, às tecnologias sociais, à permacultura, né, que são caminhos possíveis. A gente tem órgãos do governo como a Embrapa, a Fiocruz, né, que tem feito importantes atuações com esse tema também. E eu acho que essa conjunção de pontes pode ser um caminho possível também. Então, por um lado, investimento, né, que consiga promover, facilitar a vida dos proprietários, dos produtores rurais, e ao mesmo tempo um trabalho pedagógico, né, um trabalho educativo que consiga tornar isso contextualizado. E além do saneamento, o acesso à água também é mais complexo quando você pensa em áreas rurais. Com certeza. Eu acho que o acesso à água hoje é um dos desafios principais que a gente vai ter com a questão das mudanças climáticas, especialmente em São Paulo. A gente sabe, a gente teve uma crise hídrica em 2014 e todo ano a gente vive na iminência de uma outra crise dessa ocorrer, né? Na prática, eu acho que algumas coisas são importantes. Eu acho que a parte de tratamento, né, de recuperação dos nossos rios, né? A gente tem hoje um grande investimento em saneamento básico, mas muitos rios que são poluídos ainda. Então, como que a gente consegue despoluir esses rios? É um trabalho mais amplo, como a gente falou no começo, né? A relação do saneamento ambiental envolve a gente pensar fatores como moradia popular, né? A gente precisa garantir a questão dos resíduos sólidos, uma gestão, né? Uma questão educativa para que a população também não seja agentes de poluição dos rios diretamente. Então, tem muita coisa. Mas, por outro lado, a gente tem o trabalho, por exemplo, em áreas rurais do saneamento ecológico, né? Que ajuda a gente a recuperar lençóis freáticos, né? Sem uma contaminação dos lençóis freáticos, a água do poço se torna melhor, né, para o consumo, se torna, né, tem uma facilidade maior de poder ter um tratamento interno, caseiro, alguma coisa que funcione para poder consumir, né, como é feito em comunidades rurais. E, ao mesmo tempo, a questão da restauração, né? A gente aí, né, o trabalho todo que o Corredor Caipira tem feito, acho que é um exemplo muito importante da recuperação das matas ciliares, dos corredores ecológicos para a manutenção dos rios, né? A gente sempre fala, não existe floresta sem água. Sim. E não exite água sem floresta. É quase que o plantar água, né? Com certeza. Hoje em dia esse conceito ele é realidade. E muitas das iniciativas que estão trabalhando junto ao campo têm entendido que mais do que produzir, é necessário produzir com ecologia, com agroecologia, e para produzir com agroecologia a gente só faz isso se tiver recuperando as nossas florestas, né? A gente precisa ter floresta em pé, isso é um desafio. E a água vem junto. Com certeza. E o Bruno falou sobre a questão hídrica, né? Sobre a importância de manter rios limpos, despoluir os rios. A gente teve recentemente em Piracicaba um caso que deixou todo mundo triste, que chocou a população, que foi a mortandade de peixes no rio Piracicaba, em alguns de seus afluentes. A gente tem um vídeo agora produzido pelo Corredor Caipira com o professor Flávio Gândara falando sobre esse fato. Vamos conferir.
Pessoal, estamos aqui para falar um pouco sobre a qualidade, os problemas do rio Piracicaba. Infelizmente, recentemente tivemos um grave acidente ambiental, né? Foi um crime ambiental, a liberação de resíduos tóxicos no rio, provocou uma grande mortandade de peixes, desde Piracicaba, se estendendo até para municípios rio abaixo, indo até o Tanquã, né? Essa mortandade de centenas de milhares de peixes foi um grave problema porque causou toda uma mudança das características do ecossistema aquático nesse rio. Não é somente a mortalidade de peixes, esses peixes estão relacionados a outros animais, né? Já que eles são alimento para animais como aves, principalmente, e essas aves também vão ser afetadas por esses peixes, né? Pela mortandade. Esse problema tem causado um problema sério, né? De contaminação. E essa contaminação é algo que tem se tornado corriqueiro, né? Mortandade de peixes é algo que ocorre frequentemente ao longo da bacia do Piracicaba. Esse problema culminou com essa grande mortalidade, né? Esperamos que realmente a fiscalização e as empresas e o poder público seja mais responsável na evitar esses problemas no futuro. Estamos atentos a esse processo e também preocupados com a recuperação que esses ecossistemas vão ter após esse impacto, né? Isso vai demorar ainda muitos anos para que se recupere, mas estamos acompanhando esse processo. Muito bem, esse foi o professor Flávio Gandara, membro do Projeto Corredor Caipira, falando sobre a recente mortandade de peixes no rio Piracicaba, algo que chamou muito a atenção da cidade. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente segue conversando com o Bruno Fernandes sobre saneamento, sobre água e muito mais. Não sai daí! Muito bem, estamos de volta com o programa Meio Ambiente Hoje, realizado por meio de uma parceria entre o Projeto Corredor Caipira e a TV USP, falando hoje sobre os desafios para o acesso ao saneamento e ao acesso à água, recebendo o Bruno Fernandes, pesquisador aqui da Exalc USP. E Brunão, falando sobre saneamento, sobre cases, né, sobre situações que funcionaram e que são inspiradoras para a sociedade. Tem um caso da Casa do Bem Viver, localizada aqui na Exalc, em que foi feita uma BET, uma bacia de evapotranspiração, ali que conduz toda a questão do saneamento. Fala um pouquinho para a gente, você participou inclusive desse processo de instalação alguns anos atrás. Fala um pouquinho para o amigo espectador o que é essa bacia, o que é essa experiência aí da Casa do Bem Viver. Legal. Eu acho que as experiências universitárias, elas conseguem traduzir essa possibilidade da universidade conseguir conectar, né, com as demandas que existem, né. A Casa do Bem Viver é um grupo que já tem um bom tempo de atuação dentro do Laboratório de Educação e Política Ambiental, que é a OCA. Talvez seja o grupo mais antigo em atividade, né, dos que tem hoje, e por onde muitas pessoas passaram nos últimos tempos, né, assim, então os estudantes se formaram, muita gente que esteve atuando naquele período, hoje atua com outras iniciativas voltadas a tecnologias sustentáveis, à agroecologia, à permacultura, né? Então é uma experiência muito interessante. Nessa época que foi feito, né, essas estruturas todas, então a ideia de ter um espaço dentro da Universidade de São Paulo que poderia ser uma casa de construção de tecnologias sustentáveis, né, possibilitou que o grupo, que os estudantes e, né, pesquisadores da época fizessem uma captação de recurso, né, externa, né, por via institucionalidade da universidade, para que esse recurso fosse aplicado nessas estruturas. Então, junto a uma instituição parceira, na época, né, foi feita a implementação. Mas foi feita a implementação num sentido de trabalho participativo. Então, convite externo, curso gratuito, principalmente, né, então vieram pessoas de fora da universidade também, que tinham interesse em aprender, e o trabalho todo de um dia, 2 dias, até finalizar, foi muito intenso, assim, é um aprendizado muito bacana, né? É um sistema que possibilita um tratamento de esgoto para uma residência de até 4, 5 pessoas ali convivendo, que praticamente não tem nem uma vala de infiltração, somente quando tem excedente ali, né,
da finalização do processo de tratamento dela. Tem todo um trabalho de filtragem, né, por diferentes níveis de pedras, cascalho, areia, tudo mais, né, e que ao mesmo tempo tem uma outra ideia interessante, que é a evapotranspiração, que vem com as plantas, né. Então essas plantas de folhas maiores, elas têm a capacidade de evapotranspirar aquele efluente que está finalizado o processo de tratamento e retornar à atmosfera em forma de vapor, né, contribuindo com o ciclo da água. Então essa experiência da Carlos Benedito foi muito interessante nesse sentido, né? Junto com ela tiveram oficinas de captação de água de chuva, a outra estrutura também para tratamento de águas de torneira, que é um jardim filtrante, né, que foi feito ali também. Então essas duas estruturas dão conta das águas cinzas, que a gente chama, que é a água de torneira, e das águas escuras, que são as águas provenientes de vaso sanitário e tudo mais. Algo que eu acho muito interessante, Brunão, desse caso aí da Casa do Bem Viver é o fato de ter sido feito dentro de uma proposta educativa em que todos podiam aprender e até utilizar em outros territórios, em outros locais, e também a participação popular, né? Como você vê a importância da participação popular, das pessoas se integrarem cada vez mais para que sejam possibilitadas melhores condições aí de saneamento e de acesso à água? Falando do Brasil de uma forma geral. Uhum. Olha, eu acho que o papel central da universidade é uma função social, ponto. Né? A gente precisa retornar à sociedade todo o investimento público que é feito. Eu acho que essa é a premissa fundamental. Conjunto a isso, tem a formação dos estudantes, né? Da comunidade estudantil. É muito importante, né, essa vivência de pé no chão, de trabalho, de contato com as iniciativas que ocorrem no município, no Brasil, no mundo como um todo, para que esses estudantes tenham essas percepções, né, sobre as realidades, né, como que aquilo que é trabalhado e aprendido dentro da universidade enquanto conhecimento científico conecta com aquilo que é produzido também na sociedade. E eu acho que é aí que mora um primeiro princípio importante e ao mesmo tempo é uma armadilha que a gente tenta desarmar o tempo todo, que é essa noção se a universidade busca se popularizar e conseguir construir essas pontes, né, e ver, né, dentro da sociedade uma representação, que a sociedade tenha isso, a gente precisa conseguir criar uma ponte de conexão. E para isso, né, que a extensão universitária feita numa lógica de pontes de conhecimento é tão importante. Não se trata de levar luzes do conhecimento para os lugares, né? Não que o conhecimento científico acadêmico não seja importante, ele é fundamental, como tantos outros tipos de conhecimento, né, que são conhecimentos que promovem, né, o bem-estar da sociedade, que promovem as melhorias, né, das condições de vida, estão em conexão. E ao mesmo tempo é nisso, é se reconhecendo. Conhecimentos populares estão ali. Muitas vezes a gente chega para construir trabalhos de saneamento ecológico com comunidades e a comunidade já tem muita experiência. Isso aqui dá para fazer, isso aqui funciona assim. Não, e daqui não dá certo isso, tem tal lugar, ali para baixo tem um rio, tal, aqui tinha um rio, não tem mais, né? Então essas noções do território, conjunto com aquilo que a gente tem, né, de aprendizados teóricos, técnicos, né, enfim, reflexivos dentro da universidade, quando se encontram, formam de fato um conhecimento potente para enfrentar essas realidades do dia a dia. Eu boto muita fé na extensão universitária por causa desse caminho. Que tem a possibilidade de criar o que chamamos de tecnologia social, né? Que se considera aí os ensinamentos, considera os saberes das comunidades como um todo. Você acha, Brunão, que esses conhecimentos, talvez, populares, estão sendo mais considerados na sociedade de uma forma geral? Há um caminho para considerar mais e criar tecnologias focadas aí nas características de cada comunidade que podem, sim, ajudar muito a superar desafios, como o do saneamento, do saneamento da água, como a gente está debatendo hoje? Olha, eu acho que na base a gente tem uma massa crítica, no sentido legal dessa coisa da massa crítica, de gente se engajando, importante, né? Isso tem acontecido. Eu acho que a gente precisa ainda ter um respaldo institucional, sempre, né? No sentido do Estado, dos governos, né? Reconhecerem que a importância de um trabalho que seja popular, comunicativo, né? E a partir disso ter investimento de recursos também. Hoje a gente tem tido agora na USP uma saída que pode ser importante, né? Tem a ideia de trazer para o currículo a extensão universitária, mas é importante que se faça esse debate também, né? De que forma nós vamos fazer a extensão universitária, de que forma que vai ser feito isso. No contexto do saneamento é evidente, não adianta a gente chegar com uma estrutura pronta, né?
E nós desconsiderar todo o contexto, né? Algo com certeza. Que tem todo um embasamento científico, que é importantíssimo, mas é fundamental você fazer esse diálogo com a situação, né? Claro, porque nesse caminho a gente tem se a pessoa, se a comunidade não se apropria do que está ali, não faz sentido para ela, quem é que vai cuidar? Né? Então, ter esse cuidado com os locais, com aquilo que a gente trabalha, né, tem como estrutura, é como cuidar da casa nossa. Se não faz sentido a gente ter ali, né, e para isso que é importante ter um trabalho educativo, né, então uma educação que mostre as importâncias, né, as questões de fundamental que são da construção de um tipo de estrutura, mas ao mesmo tempo releve os contextos todos, né, isso é fundamental. E o Bruno Fernandes é também um educomunicador, ele trabalha com questões relacionadas à educação ambiental, à cultura, nessa perspectiva educomunicativa, então é um profissional que trabalha também com a comunicação. Brunão, pensando nisso e nesse debate que a gente está fazendo hoje da importância da conscientização e de superar desafios aí quanto ao saneamento e quanto à água principalmente, qual você acha que é o papel da mídia, o papel da comunicação nesse contexto? É fundamental. A mídia, né, e a comunicação como um todo tem um papel de alcance, né, de pessoas, de ideias enorme, né, e isso forma culturas, né, quando a gente consegue criar espaços dentro do meio midiático para promover soluções de mundo, para promover outras narrativas, e aí eu acho que a educomunicação tem um papel fundamental, né, possibilitar que essas outras narrativas, essas outras formas de entender o mundo, de ver o mundo diferente daquilo que é colocado como maior, né, pelo sistema financeiro e tudo mais, aí a gente consegue evidenciar. Porque hoje, muitas vezes, aquilo que acontece, né, numa comunidade rural, a gente estava usando exemplo, né, do diálogo que a gente tem tido com o saneamento rural e tudo mais, não está sendo evidenciado, né, não é de conhecimento comum das pessoas. E, ao mesmo tempo, isso possibilita que a gente consiga transformações nas escalas maiores, né? Então, dentro do meio político, né, nos espaços institucionais, né, na obtenção de recursos financeiros para que essas iniciativas possam acontecer. Então, a comunicação, a educação e a educomunicação são fundamentais para que a gente consiga pensar maneiras de capilarizar ainda mais, né? Se a gente consegue ter estratégias educativas, a gente consegue capilarizar num caminho. Com a comunicação, o alcance quase sempre é muito maior, né? E eu acho que isso é o fundamental quando se trata dessas iniciativas no qual tem vozes que são historicamente silenciadas, né? Isso a gente precisa romper. Acho que nós chegamos num momento de país, de Brasil, de mundo, que se a gente não fizer um processo de conhecimentos populares emergir e criar essa diversidade, nós vamos fracassar nessa visão unilateral de mundo, né? Com certeza. E, inclusive, falando sobre a comunicação, eu preparei um material falando aí da comunicação ambiental enquanto uma ação ecológica. Vamos conferir. A gente encara a comunicação dentro da metodologia mesmo, dentro do conceito de comunicação ambiental, que, quando devidamente realizada, caracteriza também uma ação ecológica, uma ação ambiental, no sentido de que, por meio da comunicação ambiental, a gente leva ao público, a gente leva à sociedade informações de qualidade, informações devidamente embasadas cientificamente, por meio das quais as pessoas podem tomar as decisões do dia a dia, decisões que vão afetar positivamente a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, até num plano maior, assim, pensando no país, no continente, enfim, muito daquela questão da educação ambiental, né, que é o local, que é o pensar global e agir local. E a comunicação tem muito desse intuito num momento que a gente vê muito, tem como um dos grandes desafios da nossa era, o que é encarado como um dos grandes desafios da nossa era, é a desinformação, que tem as fake news como principal braço aí. Um dos grandes problemas da desinformação e das fake news é que ela leva informação inverídica, informação errada, e com essas fake news você não está devidamente instrumentalizado para você tomar as decisões na sua vida de forma a influenciar positivamente, tanto no ambiente onde você vive, até influenciar a sociedade como um todo. A gente quebra
essa desinformação ao trabalhar com a comunicação por meio de informações embasadas, informações checadas, informações apuradas. Muito bem, esse foi o vídeo que eu preparei falando sobre como fazer uma ação ecológica por meio da comunicação ambiental, um tema que dialoga com tudo que eu conversei aqui com o Bruno Fernandes, sobre saneamento, sobre água, enfim, sobre meio ambiente, questões muito contemporâneas, muito atuais sobre o meio ambiente. Brunão, obrigado pela sua participação aqui, obrigado pelo bate-papo, sempre um prazer trocar uma ideia com você. Imagina, eu que agradeço, agradecer você, a TV USP, Corredor Caipira, né? Enfim, né, pela possibilidade de estar aqui conversando, agradecer também aos telespectadores, quem está acompanhando aí pela internet, né, e acho que o caminho é isso, a gente conseguir criar esses espaços de comunicação, né, iniciativa muito importante de trazer esses temas para debate e contribuir para que a gente vá conseguindo criar um acúmulo maior, né, dessas experiências, iniciativas e pensar, possibilitar novos tempos aí. Não anda fácil, né? Tá meio complicado, mas a gente tem possibilidades aí. Acho que o esperançar precisa estar sempre na linha de frente, né? Então agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Com certeza. E o programa Meio Ambiente hoje fica por aqui, essa edição termina aqui. Lembrando que o Meio Ambiente hoje é realizado por meio de uma parceria entre a TV USP Piracicaba e o projeto Corredor Caipira, conectando paisagens e pessoas. Projeto esse realizado pela FEALC e pelo Nasce Peteca, aqui da Exalc USP, com patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. O programa de hoje fica por aqui, mas a gente segue atento porque é necessário ficar sempre de olho no meio ambiente hoje. Um grande abraço e até a próxima!